Saudações. A questão que mais me lançaram nesses últimos dias é concernente àquele vídeo sobre pornografia. As pessoas estão me perguntando o que fazer para abandonar, para superar o vício. Bom, eu acho que há profissionais com muito mais autoridade do que eu para falar sobre isso. Mas, na perspectiva em que me situo, talvez eu consiga dar algumas sugestões. Eu acho que a primeira sugestão seria evitar cair no raio de influência, no raio magnético da pornografia. Se você observar o seu comportamento, e isso não só quanto à pornografia, mas com relação a muitos vícios de nossa vida, você irá perceber que são sempre os mesmos passos que nos levam a ela. Você teria que evitar esses passos. Você teria que evitar os passos que te levarão ao território da pornografia. Aquele território, aquela área que funciona como uma rede, a teia da pornografia. Um sutta do budismo Theravada nos dá uma excelente imagem disto que eu acabei de dizer. No Himalaia, há regiões difíceis, irregulares, onde nem os macacos nem os seres humanos podem ir. Há regiões difíceis, irregulares, onde os macacos podem ir, mas não os seres humanos. E há terras planas, adoráveis, onde ambos, os macacos e os seres humanos, podem ir. Lá, ao longo das trilhas dos macacos, caçadores colocam armadilhas com piche para capturar os macacos. Aqueles macacos que não são tolos ou descuidados, ao verem uma armadilha, se mantêm à distância. Mas outros macacos, que são tolos e descuidados, vão até a armadilha e a agarram com a mão. Assim o macaco fica preso. Pensando, eu vou libertar a minha mão, ele agarra a armadilha com a outra mão, e essa também fica presa. Pensando, eu vou libertar ambas as mãos, ele agarra a armadilha com o pé, e este também fica preso. Pensando, eu libertarei ambas as mãos e o pé, ele agarra a armadilha com o outro pé, e este também fica preso. Pensando, eu libertarei ambas as mãos e ambos os pés, ele agarra a armadilha com a boca, e esta também fica presa. Assim, aquele macaco, preso por 5 pontos, fica ali deitado, guinchando. Ele deu de encontro com a calamidade e o desastre, e o caçador poderá fazer o que quiser com ele. O caçador espeta-o, prende-o a um bloco de madeira e parte para onde ele quiser. Isso é o que acontece com qualquer um que vagueie fora do seu domínio, no território dos outros. Portanto, não vagueie fora do seu domínio, no território dos outros. Mara, a ilusão, ganhará acesso àqueles que vagueiam fora do seu domínio, no território dos outros. Mara irá controlá-los. E qual não é, para um discípulo, o seu domínio, mas o território dos outros? Os 5 elementos do prazer sensual. As formas percebidas pelo olho que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostadas, conectadas com o desejo sensual que provocam a cobiça. Sons percebidos pelo ouvido, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Aromas percebidos pelo nariz, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Sabores percebidos pela língua, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Objetos percebidos pelo corpo, que são desejáveis, agradáveis e fáceis de serem gostados, conectados com o desejo sensual e que provocam a cobiça. Isso, para um discípulo, constitui o que não é o seu domínio, mas o território dos outros. Mova-se, discípulo, dentro do seu domínio, do seu território ancestral. Mara, a ilusão, não ganhará acesso àqueles que se movem dentro do seu domínio, do seu território ancestral. Mara não os controlará. E qual é, para um discípulo, o seu domínio, o seu território ancestral?
Os 4 fundamentos da atenção plena. O discípulo permanece contemplando o corpo como um corpo, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado tanto a cobiça quanto o desprazer pelo mundo. As sensações como sensações, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado tanto a cobiça quanto o desprazer pelo mundo. A mente como mente, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado tanto a cobiça quanto o desprazer pelo mundo. Os objetos como objetos, plenamente consciente e com atenção plena, tendo colocado de lado tanto a cobiça quanto o desprazer pelo mundo. Isto é, para um discípulo, o seu domínio, o seu território. Você tem que parar de brincar em um território que você sabe por experiência que dele só sairá derrotado. Em termos práticos, portanto, você deveria evitar tudo aquilo que te leva à pornografia. Parece que há extensões de navegadores que bloqueiam nudez, pornografia, etc. Eu sei que muitos criticarão isso como um moralismo da minha parte, mas para muitas pessoas que sofrem com essa falta de autocontrole, é uma necessidade quase clínica. Só de experimentar os benefícios desse controle da vista por alguns dias, a pessoa já estará fortalecida para alguns progressos posteriores. Outra coisa é você fixar que aquilo não irá te satisfazer. É uma ilusão que o desejo pode te livrar do desejo, pois ele te livra apenas momentaneamente. Todas as necessidades físicas, isso serve para o sexo também, que, como eu disse naquele vídeo, nunca é completamente físico no ser humano, é sempre psíquico. Todas essas necessidades, como comer, dormir, transar, etc., são essencialmente impossíveis de saciar satisfatoriamente, absolutamente. Elas são do samsara, elas são cíclicas. Se você come para saciar a fome, você certamente terá fome de novo dali a algumas horas. Se você dorme para saciar o sono, você certamente terá sono de novo no dia seguinte. E se você busca a pornografia e a masturbação para saciar seu desejo sexual, saiba que esse desejo irá retornar dali a alguns minutos ou horas. Após o orgasmo, o desejo apenas adormece momentaneamente, para logo depois retornar. Todo desejo da carne é cíclico. O Srimad Bhagavatam afirma que o desejo, quando satisfeito, nunca se vai, mas, pelo contrário, torna-se mais forte ainda. Satisfazer os desejos dos sentidos não os extingue. Assim como lançar manteiga ao fogo em ablução não extingue o fogo. Pelo contrário, faz-o queimar ainda mais forte. Portanto, entregar-se tão servilmente à imediata satisfação dos desejos carnais é como tentar combater um incêndio jogando gasolina. E se você medita nisso, talvez isso te faça pensar 2 vezes antes de recorrer à pornografia. Uma outra dica seria manter-se sempre ocupado. Você não terá tempo para futilidades se estiver engajado com alguma coisa. Outra coisa, se você for religioso, é estar sempre em dia com seus atos normais, com seus ritos diários. Pratique a invocação, por exemplo, que eu já mencionei no outro vídeo, o vídeo sobre os hábitos. Eu percebo que quando eu estou em dia com minhas práticas rituais, eu fico mais imune a essas influências de baixo. Aumenta muito o meu autocontrole. Se o desejo pode ser representado tradicionalmente como um agitar das águas, que na ausência dele, ou com ele sob controle, seriam calmas, Allah afirma no Alcorão ألا بذكر الله تطمئن القلوب que a lembrança dele acalma os corações. Isto é, restabiliza essas águas agitadas. A espiritualidade é muito poderosa também porque reorganiza as suas prioridades. Ela mantém você sempre ocupado com um grande objetivo, com o objetivo mais elevado do ser humano. Alcançar este objetivo, este ideal de ser humano, exige sempre uma certa obsessão. Lembre-se sempre do que eu já comentei em 2 vídeos aqui, acerca do poder de transformação interna que tem a concentração. Este absorver-se em uma ideia. Parafraseando Shankara, de tanto pensar na borboleta, a lagarta se torna uma borboleta. E a pergunta acerca do que você quer se transformar, em que você quer tornar-se, é muito poderosa. E se você conseguir relembrar essa pergunta, sempre que você estiver prestes a ceder a esses impulsos inferiores, com certeza você conseguirá aumentar o seu poder de resistência.
Então é isso, foram apenas sugestões modestas. Você procure um especialista se achar que deve. E curta o vídeo, compartilhe, mande pra alguém se você achar que pode ser útil a essa pessoa. Vou ficando por aqui, até a próxima, inshallah. O ego desejante é insaciável. O desejo é cíclico. Ele nunca pode ser satisfeito plena e definitivamente. Sentimos desejo de comer. Comemos. Então o desejo adormece. Mas apenas para, dali a alguns instantes, talvez horas, despertar novamente. É um ciclo interminável. E os desejos se alternam na cabine de controle da pessoa, sempre retornando ao fim da fila. O homem mundano é aquele que sempre está governado por algum desejo. Repito, ele não os governa, é governado por eles. Estes são como seus demônios intestinais, sempre a emitir ordens ao comando central, já abandonado ao festim desses parasitas. Faz parte da trajetória do homem espiritual romper este ciclo. Mesmo naquelas vias que, como se diz, trabalham com o desejo, ou seja, sem suprimi-lo, mas valendo-se dele, como Tantra, trata-se de, no fim, libertar-se deles, não ser por eles ainda mais dominado. Trata-se de utilizar o desejo, não de ser utilizado por ele. A sabedoria tradicional sempre incluiu algo que poderíamos chamar de uma espécie de fenomenologia do desejo, através da qual a pessoa se desloca a uma posição na qual é capaz de analisar o próprio desejo, vindo a conhecê-lo e a conhecer seus padrões de funcionamento. O desejo sempre surge se insinuando com a promessa de que apenas aquele objeto pode satisfazê-lo, que, quando satisfeito, irá se retirar. E também reveste o objeto de desejo sempre com novas aparências, como se aquele fosse um objeto novo, sendo que, na maioria das vezes, este objeto já foi experimentado pela pessoa. Ela já o provou, já conhece seu sabor, e devia saber que voltar a consumi-lo não irá trazer plena satisfação e duradoura estabilidade. A verdade é que, apesar da diversidade de objetos de desejo, a satisfação é sempre a mesma. Quem comeu uma maçã já comeu todas. O homem mundano percebe isto ao seu modo, quando, depois de uma noitada, por exemplo, na manhã seguinte, percebe que não houve nada de novo, nenhum sabor realmente diferente, ou que pelo menos justificasse a perda de tanto tempo e energia. Todas suas noitadas são iguais. Todas as suas noites de sexta-feira são como um eterno retorno do mesmo. Ele vive em uma espécie de samsara semanal, em ciclos sansáricos de menor ou maior extensão. Perceber isto já é um bom começo, e dizer isto para si mesmo é um bom primeiro passo. Mas como dizê-lo? Ramakrishna conta que costumava assumir um estado rajásico a fim de praticar renúncia, e explica: um dia tive o desejo de vestir uma roupa bordada em ouro, pôr um anel no dedo e fumar um longo cachimbo. Um discípulo me providenciou todas essas coisas. Vesti a roupa bordada em ouro e depois de uns instantes disse para mim mesmo: olha, mente, é isto que se chama uma roupa bordada em ouro. Então me desfiz dela. Não podia suportá-la mais. Novamente disse a mim mesmo: olha, mente, isto é um anel. Isto é fumar um longo cachimbo. Então me desfiz dessas coisas de uma vez, e nunca mais o desejo de desfrutá-las surgiu em minha mente. Consegue imaginar uma civilização que se baseasse no desejo? Tal sociedade andaria em círculos.
sem objetivo. Uma civilização de escravos. No último vídeo falamos sobre energia sexual, em como suas leis são alguns dos fatores que estruturam as normas sociais referentes ao sexo. O objetivo daquele vídeo foi preparar uma melhor compreensão acerca de um dos 3 pontos que serão abordados neste, que é sobre os efeitos da pornografia. Pode-se abordar a pornografia por várias vias. Pode-se falar dela como negócio, então ela se revela como um dos negócios mais rentáveis de nossa época. Ou pode-se falar das degradantes condições de trabalho dos atores e atrizes pornô, que testemunham abusos psicológicos e físicos de todo tipo. Mas a via que escolhemos é outra. Não há nada que absorva tanto quanto o sexo. Tão logo estímulos visuais caiam aos olhos humanos, atrelam-se, engatam-se. O indivíduo cai num estado similar ao hipnótico mesmo. Ele é tragado, tudo ao redor desaparece, ele é como que enfeitiçado, não pertence mais a si mesmo. Ele não conseguirá sair desse feitiço e retornar ao mundo, senão mediante um esforço interno, ou até que um estímulo externo desperte. O estímulo visual desencadeia um processo que só encerra satisfatoriamente com a ejaculação e o orgasmo. Em certa perspectiva, o orgasmo tem justamente esta função, pois o sexo é tão poderoso que rouba o corpo de si mesmo. Tão logo a excitação dispara o processo de cópula, todas as funções e todas as necessidades fisiológicas ficam silenciadas ou suspensas. E, se não fosse o orgasmo, o animal permaneceria copulando ad infinitum, até o esgotamento e falência completa de seu organismo por inanição. O orgasmo liberta o animal do feitiço do sexo. É por isso que a excitação provocada pelo estímulo visual levará o espectador a recorrer à cópula ou à masturbação para, através dela, provocar o orgasmo como remédio. Ele não conseguirá tirar os olhos do monitor. Poderá passar horas a fio pregado nele. Apenas o alívio o devolverá ao mundo. Nós experimentamos esta quebra do feitiço imediatamente após o orgasmo. Com ele sempre advém uma espécie de queda no mundo real. Rompe-se o cordão magnético. Desfaz-se a mágica do atrelamento. O corpo do outro ou da outra, na cama ou na tela, deixa de ser um objeto de desejo. Dissipa-se a aura que o envolvia. E ele se revela como apenas corpo. O sexo enfeitiça e hipnotiza. Isto ajuda a entender a vigilância que as sociedades tradicionais tinham com relação a ele. A ativação e desativação deste atrelamento por tantas repetidas vezes num curto espaço de tempo, várias vezes por dia, por exemplo, não pode provocar senão um desgaste fisiológico e psíquico. E, mais ainda, como ainda veremos, algo que podemos chamar de uma deformação da alma.
E é disto que se trata, no fundo, a pornografia. Esta absorção cada vez mais incessante do sexo não tem outra consequência senão um esgotamento físico e mental. Afinal, como dissemos no vídeo anterior, a perda de sêmen significa a perda da própria substância vital, e mesmo a mera excitação desregulada já significa um certo desequilíbrio na sua distribuição pelo corpo. O desperdício de sêmen, ou no caso das mulheres, do fluido correspondente, a exaustão dessa substância, que é a conclusão normal do processo disparado pela excitação, quando desregulada, provoca deficiências num vasto rol de funções que vai do sistema imunológico ao neurológico. Até a depressão está ligada a isto. Portanto, quando vemos matérias de jornal ou revista pregando o oposto, ou seja, que quanto maior a frequência do ato sexual, maior a saúde física e mental, não podemos senão concluir que se trata de engano, um produto de preconceitos modernos, de falsificação. E o mais escandaloso é que os próprios fatos atestam contra essas teses. A geração atual, a mais exposta ao sexo, a que tem diante de si diariamente escancarado todo um cardápio de novidades sexuais, é a geração que quebra recordes de depressão e suicídio. Mas é típico do homem contemporâneo não conseguir ligar os pontos. A pornografia pode muito bem ser vista como parte de uma gigantesca tecnologia de debilitação das populações. Se esta tecnologia se autogerou no seio do mercado, ou se foi elaborada pela consciência instrumental e calculista de um grupo de homens, isto não poderemos especular aqui. Mas, fazendo referência ao termo vírya, que vimos no outro vídeo, em que se trata da energia vital e sexual, da energia das energias, pode-se dizer que a pornografia não tem outro efeito, proposital ou não, senão a desvirilização do homem. O próximo ponto é muito complexo, mas eu tentarei resumir de um modo mais claro possível. Eu já mencionei no vídeo sobre o yoga do ódio que o ato da concentração e o objeto da concentração estão intimamente relacionados ao destino que a alma terá após a morte do corpo. Isto porque toda concentração exerce uma força conformativa sobre o sujeito, ou, mais especificamente, sobre a substância psíquica. Essa substância é a que permanece ou a que sobrevive, ao menos temporariamente, à decomposição do corpo físico. Então, a forma que essa substância recebeu através da concentração ao longo da vida, e através da ação modeladora dos hábitos ao longo da vida, corresponde necessariamente ao destino que ela terá. Desta forma, eu acho que poderia resumir como correspondendo a uma das duas margens a que a existência humana encontra-se tensionada: a inferior, a animalidade, e a superior, a divindade. Pois, dependendo dos hábitos da pessoa, seu corpo sutil pode receber uma forma animalesca ou uma forma, digamos, angélica. Explico com uma passagem de Khomeini. Não é obrigatório que a pessoa adote no outro mundo a mesma forma que possui neste. Se a disposição esotérica, ou seja, interna da pessoa, e seus hábitos secretos são próprios de um ser humano, sua forma imaterial também será humana. Mas se suas qualidades não forem humanas, sua forma imaterial não será humana, mas outra, correspondente à sua disposição oculta. Por exemplo, se prevalecem suas paixões e sua animalidade, e são estas que governam seu interior, sua aparência imaterial será a da besta que tem semelhança com tal temperamento interno, como a de um animal selvagem. E esta, sendo sua forma imaterial, será a forma que terá no outro mundo. É possível que, devido à mescla de hábitos e imaginações diferentes, sua forma imaterial não se pareça a nenhum animal conhecido, e sim adote uma forma estranha, desconhecida neste mundo. Foi-nos transmitido que o mensageiro de Deus, que a paz e as bênçãos estejam sobre ele e sua família, afirmou que algumas pessoas serão ressuscitadas no dia do juízo com formas tais que os macacos e porcos serão mais belos que elas. Inclusive é possível que uma pessoa receba várias formas, já que aquele mundo não se rege pelos parâmetros deste, no qual cada coisa adota uma forma só. Assim, a alma desenvolve neste mundo a forma que adotará no outro, e com a qual ela mesma se verá com os olhos imateriais que possua, isto é, se naquele mundo lhe forem dados os olhos. Pois Deus Altíssimo disse que no dia da reunião,
Alguns dirão a ele: "Ó Deus, por que me ressuscitaste cego, se na vida anterior eu tinha olhos?" E Deus lhes responderá: "Acaso no mundo não foste cego a mim? Então hoje estás cego." Nesta mesma passagem, Imam Khomeini confirma a ideia que vimos naquele vídeo sobre Yoga do ódio é expressa na sua forma védica, a saber, a ideia segundo a qual o último instante de vida da pessoa é determinante para a forma que a alma irá receber. Diz ele, abre aspas, "O critério segundo o qual as formas são determinadas é o estado da alma no momento de sair do corpo e entrar no território intermédio." Contudo, essa ênfase no último instante de vida não exclui o papel determinante que os hábitos cultivados ao longo da vida têm para determinar o destino da alma. Até porque não se pode esperar que alguém que passou a vida inteira absolutamente entregue a pensamentos perversos e a seus efeitos dispersivos consiga, no instante da morte, sustentar a concentração na ideia do sublime, o que normalmente exige uma musculatura ascética que de forma alguma surgirá de uma hora para outra. Complementamos a passagem de Khomeini com a de Morteza Motahari. Os líderes religiosos nos advertiram com frequência que somente um grupo de seres humanos será ressuscitado com sua forma humana. Outros serão ressuscitados na forma de formigas, macacos, escorpiões, víboras, etc. Por quê? É esse motivo que Deus converte as pessoas em tais criaturas? Não. Quem não faz nada neste mundo além de morder e picar ao outro é ressuscitado como um escorpião. Quem realiza tarefas simplesmente repetitivas como um macaco será ressuscitado no outro mundo como tal. Quem se comporta como um cachorro enquanto está na terra seguramente será ressuscitado como um cachorro. O ser humano será ressuscitado de acordo com suas intenções. No dia da ressurreição, as pessoas serão ressuscitadas de acordo com seus reais desejos, intenções, propósitos, qualidades, características, etc. O que somos nesta vida? O que aspiramos ser? O que desejamos? Nossos desejos são humanos ou bestiais? Qualquer dessas coisas que buscamos ou sejamos, sob tal forma, seremos ressuscitados. E é por esta razão que proibimos adorar outras coisas além de Deus. Convertemo-nos naquilo que adoramos. Se adoramos a pilhas de moedas, o dinheiro se tornará parte de nosso ser. E no dia da ressurreição, se tornará metal fundido. Temos visto nos últimos anos a necessidade de uma insurgência da condição masculina frente às forças castrativas e às intoxicações dos meios hegemônicos, seja no campo intelectual ou no campo da ação. A um olhar mais clínico, as reações até hoje ensaiadas revelam-se, no entanto, expressões das mesmas forças as quais pretendem combater. Os homens tentam reagir, mas, em sua cegueira, acabam reafirmando os mesmos valores e a mesma ontologia que os sufocam, acabando por não dissipar, mas intensificar a pressão extrínseca que asfixia sua masculinidade. Com as mentes embotadas pelas doenças da época, já esquecidos do princípio transcendente retificador de sua masculinidade, os homens, quanto mais se debatem instintivamente, animalisticamente, mais afundam na areia movediça do feminino. Pois o masculino tem suas raízes para cima, no reino além da agitação sansárica dos instintos e das determinações biológicas, além do sublunar.
Qualquer pretensa virilidade pautada nesses valores não passa de uma caricatura ou um simulacro. É necessário recobrar a ideia da virilidade autêntica, retirá-la de sob os escombros de um mundo que já foi, ele todo, sua plena manifestação. Caótica, volúvel, incerta, tais são as características de um mundo em ruínas. Em tal mundo, tratar do tema da masculinidade tornou-se um tabu. Os homens perderam seu sentido de comando, de princípio ativo, modificador, transfigurador. E isto porque encontram-se virados de costas para esse princípio. Consequentemente, em busca de um despertar da masculinidade, muitos grupos resumem-se a enfatizar tão somente questões contingenciais, as vulgaridades da vida cotidiana, as limitadas relações sociais humanas que permeiam o ambiente moderno, ou cobrem-se da roupagem do que antes era uma via puramente viril, enquanto, por baixo desses aspectos exteriores, mostram-se ocos. Toda essa condição é desenvolvida a partir de uma concepção involutiva da base tradicional que é o princípio masculino. Evola escreve: por trás das variadas figurações do mito da queda, se oculta frequentemente a ideia de que o princípio masculino se identifica e se perde no feminino, ao ponto de se adaptar ao modo de ser deste. Os rituais tradicionais de passagem ao círculo dos homens, ou das mulheres, fornecem-nos um quadro bem eloquente nesse sentido. O ente humano é lançado a este mundo, ao mundo da mescla. É lançado dentro do círculo da coletividade, que o recebe nos braços, tendo como tarefa conduzi-lo à plenitude de seu ser. Isto é, desfazer a mescla. A existência na redoma social é como a continuação da gestação em um grande ventre comunitário artificial. O nascimento biológico é só uma etapa de um longo parto. A criança nascida só é homem e mulher em potência, até que um segundo nascimento rompa o meramente biológico. Isto se dá purificando o masculino e o feminino. Tornar-se homem ou tornar-se mulher sempre foi, nas sociedades tradicionais, em seus rituais, remover da potência masculina seus invólucros, resgatá-lo da mescla com o feminino, removê-lo do feminino, retirá-lo da mãe. E, no outro caso, remover da potência feminina os elementos masculinos que, na mulher, são como poluentes. Assim se realizam o homem absoluto e a mulher absoluta. Assim, homem e mulher vêm a ser o que são. Posto que partimos de uma base tradicional da metafísica dos sexos, é importante salientar a máxima de que somente se é homem e mulher em um corpo físico, se antes o é no plano transcendental. Qualquer reafirmação da virilidade que não seja entendida dessa maneira, que é o modo como todas as sociedades não modernas a enxergam, e que, pelo contrário, baseie-se exclusivamente na hipertrofia dos atributos biológicos e instintivos, é uma virilidade, como se diz, meramente fálica. O sujeito se arroga o direito de ser chamado de homem, quando na verdade não passa de um eunuco. Por este termo chamamos ao indivíduo débil e impotente, que já não pode atuar mais no campo de uma atividade efetiva, na imobilidade dos princípios, mas tão somente no confronto da truculência insciente, nos limites do desejo e da emoção, das paixões políticas, dos movimentos caóticos do ego. É dessa emasculação que se trata. É ela a raiz de todos os problemas que serão sempre a pedra redonda, tentando ser colocada no topo de uma ladeira íngreme. O clima ginecocrático da civilização ocidental atual, e em grau mais elevado ainda da civilização americana, é posto bem em evidência através das seguintes palavras de um personagem de Lawrence. Quase todos os supostos homens, no momento mesmo em que impõem os seus direitos egoístas de senhores e de machos,
aceitam tacitamente o fato da superioridade da mulher, portadora de vida. Professam tacitamente o culto de tudo aquilo que é feminino. Estão tacitamente de acordo para admitir que a mulher é tudo quanto existe de produtivo, de belo e de essencialmente nobre no mundo. E embora possam querer reagir contra essa crença, recorrendo às prostitutas, ao álcool, a qualquer coisa, como revolta contra esse grande dogma ignominioso da superioridade sagrada da mulher, não conseguem senão profanar o Deus da sua verdadeira fé. Ao profanar a mulher, continuam, embora de forma negativa, a render-lhe culto. O espírito da virilidade desapareceu do mundo. Os homens de hoje não poderão jamais unir-se para combater pela justa causa, pois, mal apareça uma mulher com seus filhos, encontrarão imediatamente um rebanho de carneiros prontos a defendê-la e a abafar a revolta. O homem, como verdadeiro irresponsável, lançou-se em um turbilhão de pensamentos pueris. Ingenuamente tem colocado todos os elementos decadentes acima de si em prol de sonhos e ilusões. Tem morrido interiormente para que a engrenagem impessoal continue seu trabalho de esmagar em toda a terra todas as sementes de intrepidez, criatividade e personalidade. É na transubstanciação dos dois elementos, masculino e feminino, que se realiza a obra integral, que podem erguer-se os alicerces para um ordenamento legítimo de mundo. O princípio feminino, considerado em si mesmo, considerado isoladamente, não pode abrir as portas para o novo, pois não pode senão a imagem da terra fazer-se receptiva para as sementes lançadas pelo polo oposto, masculino. O feminino recebe a semente, a envolve, a gesta, nutre seu crescimento de modo a desenvolvê-la até a plenitude da forma oculta nessa semente. Mas a ideia seminal é sempre masculina, e é nessa junção que se dá a forma. Sendo a fonte de todos os estímulos limítrofes do homem contemporâneo, a queda se torna cada vez mais acelerada. É de uma fonte de automatismos animalescos, que partem todas as relações humanas do presente, que visam apenas adquirir os efeitos físicos, os benefícios materiais, de um imediatismo existencial latente. Daí derivam todos os movimentos e manifestações que se restringem ainda mais ao campo fálico, movimentos pretensamente masculinistas, exaltadores de um machismo caricato, burguês, americanizado, ou até mesmo de uma inconsciente misoginia, conduzida pela reatividade da violência, que só fazem reforçar os aspectos decadentes do próprio espírito. A antiguidade nos mostra algumas características dominantes no tipo diferenciado e na substância humana, que era a composição do homem absoluto e, por sua vez, o simbolismo da virilidade espiritual. De forma axiomática, temos a predominância de certos valores cultivados especificamente no campo interior, que levavam a uma condição de vida que era entendida no sentido de uma virtus, uma força de caráter viril resoluta e que apenas por consequência se manifestava exteriormente. Tudo o que foi possível ao homem da antiguidade só pode ser concebível através do entendimento de como atuava internamente, de como sua constância espiritual estava alinhada com suas possibilidades externas. Não era nas vias de um erotismo, subproduto de tendências telúricas, ou nas demonstrações inúteis de força física, como nos é apresentada hoje. Não é nisso, mas em uma dignidade muito própria, em completo domínio de si, e, portanto, de tudo à sua volta, que vemos a concepção de uma hombridade bem estabelecida. O homem absoluto dialoga com a eternidade. Seu núcleo proporciona uma zona de integridade e dignidade que é expressada em cada ato, como um símbolo e como um rito. Já não pode mais contemplar as coisas isoladamente e em seus particularismos. O todo resplandece em seu campo de visão. Este é o além do homem do outro lado da corda, o rei de si mesmo e de outros reis. Este é o verdadeiro significado de uma aristocracia do espírito, de um fogo que não se apaga.
É neste abismo que devemos nos arriscar e buscar incessantemente, para além das nossas vontades imediatistas ou necessidades meramente humanas. Devemos ter a consciência de nossas limitações, mas também manter a perseverança, sem jamais abandonar o centro, permanecendo de pé.